Sabemos que as creepypastas saiu de hype já faz uns anos, mas tem as creepypastas que até hoje são muito boas, e são elas que vão ser abordadas nesse vídeo. Tem várias que até a imagem tem a origem desconhecida ou não resolvidas ao longo do tempo, então vamos começar com a camada 1. In 2014, the community of Waukesha, Wisconsin is in disbelief when two 12-year-old girls, Anissa Weier and Morgan Geyser, admit that they stabbed their classmate Peyton Leitner. While Peyton luckily survived, the question remained, why do this? The girls seemingly believe they were serving the wishes of a fictional online character called Slender Man. Slenderman é uma criatura criada em 2009 em um concurso chamado Something Rifle, ou Algo Horrível em tradução livre, e o vencedor foi o Eric Knudsen, ele que criou a ideia de um ser sem rosto que persegue as crianças. E tem até um filme com o título de Slenderman, um pesadelo sem rosto. Mostra a história de 3 jovens que, após invocar a entidade, começam a sofrer com perseguições e visões do fantasma sem rosto. Na verdade, esse caso foi baseado em um acontecimento real, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. O crime tinha uma motivação, agradar os Slenderman. Peyton Leitner conheceu Morgan Jessey na escola e logo se tornaram melhores amigas. Brincavam juntas e faziam festas do pijama em casa. Mais tarde, Morgan conheceu Anissa Weier. Logo, Anissa e Morgan ficaram obcecadas com os Slenderman. Peyton, mesmo assustada, apoiava as suas amigas. Ela afirmou que acreditava que a assombração fosse real. No dia 30 de maio de 2014, Peyton comemorou seu aniversário de 12 anos com uma festa do pijama. Anissa e Morgan foram suas convidadas. As 3 meninas dormiram e no dia seguinte decidiram ir passear no bosque. Foi então que o ataque aconteceu. De repente, Morgan começou a esfaquear brutalmente Peyton 19 vezes. E os cortes foram nos braços, pernas, peito e no abdômen. Anissa e Morgan fugiram correndo, deixando a vítima para morrer ali mesmo. Mesmo ferida, milagrosamente Peyton conseguiu sobreviver e logo foi rastejando até a estrada e foi encontrada. Horas mais tarde, Morgan e Anissa foram presas enquanto caminhavam em direção à Floresta Nacional Nicollet, também no estado de Wisconsin, onde as autoras do crime acreditavam que a casa de Slenderman estava localizada. O julgamento aconteceu em 2017. Durante o julgamento, Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e recebeu a sentença de 40 anos em um hospital psiquiátrico. E Anissa foi acusada de cúmplice do crime e foi diagnosticada com transtorno delirante e recebeu a sentença de 25 anos em uma clínica psiquiátrica. Se vocês assinam a Max, recomendo assistir o documentário Cuidado com Slenderman, que conta tanto a vida pessoal das garotas e conta o que aconteceu no dia do julgamento. Se eu abordar aqui, o vídeo será muito mais longo. Criado em 3 de outubro de 2008, uma das creepypastas com a origem de imagem desconhecida, a sua primeira aparição foi no 4chan, e mais tarde a imagem foi postada no Newgrounds, com a cara que postou dizendo que era ele na imagem. Mas claro, ninguém acreditava muito que fosse ele nessa imagem. Lá no 4chan, a imagem vinha com um texto escrito "Vai dormir". Algumas pessoas falam que a imagem de Jeff the Killer é de uma mulher que queria usar maquiagem e pediu para as pessoas melhorar a imagem para deixar ela mais bonita. Mas as pessoas exageraram tanto a imagem que deixou do jeito que conhecemos. Muitas pessoas compararam a imagem com essa garotinha aqui, ou com essa mulher, com o nome de Kate Hobson. As pessoas falavam que depois de compararem ela não aguentou e tirou sua própria vida. Mas a história é falsa, ela tá viva e bem. E os vídeos que aparecem o Jeff the Killer são difíceis de saber, porque tem vários fakes que se passam como um, e essa é a imagem de referência do suposto rosto original. No estúdio da Nickelodeon em 2005, receberam uma fita VHS escrito
o suicídio do Lula Molusco. Quando colocaram a fita para assistir, mostra um episódio normal do desenho, cheio de cores vivas, só que algumas cenas os personagens ficam com os olhos hiperrealistas, com cor vermelha. Depois da apresentação, Lula Molusco e terem vaiado ele, o vídeo acabou dando uma estática horrível de tela por 30 segundos. E depois de voltar, o Lula Molusco tá na tela chorando. E depois chora sangue e fica com os olhos realistas de novo. E ele pega uma arma e acaba com a sua própria vida. Quando acabou, logo editaram a fita para aparecer um episódio normal, mas tem um vídeo feito por fãs que recriaram o episódio. Se quiser ver mais dessa creepypasta, tem um vídeo que eu expliquei sobre, link na descrição. Isso deve ao fato da música da cidade de Lavender Town, que é bem diferente das outras músicas. Somente no Pokémon Red and Green, lançado em 27 de fevereiro de 97. O relato conta que dois meninos que gostam de Pokémon jogavam bastante as versões mais recentes lançadas em 2007, mas o menino, que vou chamar ele de Anthony, e o outro de David, para poder não confundir a história. Bem, Anthony disse que havia um cartucho da versão do Pokémon Red que ele tinha, então David não conversou com Anthony por meses. Depois desse período de tempo, David recebeu uma ligação dos pais de Anthony. Eles disseram que um colega de quarto de Pedro chegou tarde demais e encontrou ele no chão morto e com fone de ouvido ainda no seu ouvido. Depois do funeral, o colega de quarto do Anthony havia dito que antes dele morrer, ele tinha se tornado obcecado com a cidade de Lavender e sua música. O David conseguiu colocar a música no computador e colocou em um app que identifica áudio em tempo real, mas ainda o David não escutou o áudio por causa da morte do amigo. Apertando o botão de começar o áudio, em um certo trecho aparece isso, um Pokémon tipo fantasma. Talvez tenha uma conexão sobre o caso. A história do The Rake é complicado de falar, mesmo assim vale a pena falar sobre isso. É o depoimento de uma vítima. 3 anos atrás, haviam retornado de viagem até as cataratas do Niágara com minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo, então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido acordará para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei e acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação dele. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado ou um grande cachorro sem pelo. Seus corpos estavam contorcidos de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. A essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado da criatura, cambaleou em volta da cama, chegando a ficar em uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez uns 5, mas pareceu 30. Olhando para o meu marido, a criatura pôs sua mão em seu joelho e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor, a luz do quarto era bastante forte para vê-lo, a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente. Coberto de sangue, eu liguei a luz do corredor e vi minha filha, Clara,
em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto o meu marido corríamos desesperadamente para salvar nossa filha. Vendo que eu não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Rake." Esse daqui é uma história que veio de uma mãe, e essa daqui é a foto mais conhecida da internet. Se vocês não conheciam pelo nome, talvez essa foto fosse familiar para vocês. É uma suposta criatura que, segundo relatos, apareceu em Shelliston e Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição está associada ao acontecimento de futuros desastres. A suposta criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo, portanto, um criptoide. De acordo com o livro Estranhas Criaturas do Tempo e do Espaço, de John and Kell, a sobrenatural criatura começou a ser vista em Ohio a partir de 59, quando sobrevoou muito rapidamente em um pátio de uma mulher de um médico. Ela disse que parece tratar-se de uma borboleta gigante e apenas se atreveu a mencionar o incidente para algumas pessoas. O som foi descrito por outras testemunhas em locais e dias diferentes como sendo emitido por um grande rato. Após essas visões, a criatura passou a ser vista com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou notoriedade que se espalhou pelo mundo. Sobretudo entre os anos de 66 e 67, foi descrita como sendo uma aparição de olhos fumegantes vermelhos, de um ser alado muito grande. Observações foram relatadas em Manson, Lincoln, Logan, Kanawha e Nicholas. A maior parte da população permaneceu cética, mas a histeria das testemunhas que se multiplicavam rapidamente era muito real. Um dos casos mais notórios se deu na tarde de 15 de novembro de 66, ao passarem de carro por uma fábrica abandonada de TNT perto de Point Pleasant, Virgínia Oeste. Dois jovens casais avistaram dois olhos enormes de 5 centímetros de largura e 15 centímetros de distantes um do outro, ligados a uma coisa que tinha uma forma de um homem mais maior, talvez entre 1,80 m e 2,10 m de altura, e tinha asas grandes recolhidas nas costas. Os olhos eram hipnóticos. As testemunhas assentiram. Quando a coisa começou a se mover em direção à porta da fábrica, os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois, viram a mesma criatura ou semelhante na encosta de uma colina perto da estrada. Ela abriu as asas, que parecia um morcego, levantou o voo e seguiu o carro, que àquela altura estava a 160 km por hora. Essa creepypasta é bastante interessante. É como se essa criatura dissesse que algo ruim vai acontecer, como se fosse intuição, assim como os peixes. Isso não deixa de ser interessante. Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado. Quando você veio me entrevistar, espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, eu espero que me perdoem. Na época, eu tava com medo. Por 15 anos eu sou assombrado pelo Smiley.jpg. O Smiley Dog vem a mim todas as noites de meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. Há uma qualidade inefável sobre meus sonhos e meus pesadelos que os torna completamente diferentes de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para a frente e a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo Smiley Dog. Ele fala para mim. E temos essa foto aqui. Comparando as duas, são exatamente iguais em algumas partes. Muita gente fala que é de um Skinwalker, e outras pessoas compararam com a Smiley Dog, pelas semelhanças com as raças e pelo sorriso bizarro. A história conta que um homem que viu esse cachorro e tenta mandar ele embora, mas o cachorro não obedecia, apenas ficava lá sorrindo e logo tirou a foto e postou no Reddit. E as pessoas teorizaram que era um Skinwalker ou Smiley Dog. Bem bizarro.
A história conta com um garoto recebendo uma caixa e ao abrir, vê um cartucho de Mega Drive escrito Sonic.exe. Quando colocou o cartucho e o jogo começou, tinha 3 personagens, Tails, Knuckles e o mais estranho, o Robotnik, que é jogável. Só dava para jogar com o Tails. Quando começou, a fase estava vazia, nenhum robô e nem música. Depois de um tempo, aparecem os animais mortos. Depois de andar, aparece o Sonic virado, com os olhos fechados. Quando tenta chegar perto, a estática fica forte e depois ele abre os olhos e começa a te perseguir. E quando ele te alcança, ele mata o Tails. O que você pode ouvir é um grito. E agora, o Knuckles está jogável. Esta é a mesma coisa do que o do Tails, mas a fase se passa em um trem, com o céu todo vermelho. Depois aparece o Sonic e persegue o Knuckles. O Knuckles tenta enfrentar o Sonic, mas o Sonic o mata rapidamente, quando o Knuckles perde as forças. Agora o Robotnik está jogável. O cenário é do local que ele vive. Andando mais um pouco, Sonic aparece e o mata. E o resto é melhor você ver por conta própria. Ia lançar o novo episódio do desenho O Incrível Mundo de Gumball. Eu achei estranho porque a música de abertura parecia mais lenta e um pouco diferente, mas eu ignorei. Aí apareceu o título como O Luto. Pode ser por isso que a abertura estava diferente, assim como o episódio, que estava o tempo todo escuro. Gumball estava sozinho, diferente para um canto da sua sala de aula, pouco iluminada. Ele parecia muito triste, não havia mais ninguém na sala, apenas o Gumball. A cena logo troca para a casa do Gumball. Quando aparece o pai dele, ele parecia mais triste que o próprio Gumball na cena anterior. Ricardo não estava usando suas roupas de costume, ele estava vestindo um terno preto e elegante. Ele senta no sofá e começa a chorar. Então aparece Nicole, a mãe de Gumball, uma gata azul, assim como ele. Entrou e chegou perto de Ricardo. Ela também não estava usando suas roupas de costume. Por algum motivo, ela estava com um vestido preto e usava um chapéu preto. Nicole sentou no sofá para confortar seu marido, embora ela também parecesse triste. A cena corta para os dois na escola usando roupas de costume. E agora, a coisa mais assustadora é que o diretor Brown estava triste, falando que ia encontrar os corpos de Anaís e do Darwin, mas sem vida. A Anaís foi encontrada da pior forma possível. A cabeça dela foi encontrada dentro de uma caixa que ficava na floresta. E o Darwin também foi achado, mas sem vida. E o Gumball. O diretor Brown falou que achou o Gumball na sala da professora Símil, mas ele estava pendurado com uma corda no pescoço. E o episódio acaba com Ricardo e Nicole no funeral deles. Narra a memória de algumas pessoas sobre o antigo show local infantil que foi ao ar na década de 70, em alguns locais dos Estados Unidos. Não se sabe exatamente se o programa realmente foi ao ar, mas o fato é estranho que não se encontra referências sólidas sobre ele em algum lugar. No entanto, cada dia surgem mais e mais pessoas convencidas que se lembram do programa, capazes de dar detalhes sobre o mesmo que rapidamente também são confirmados por outros usuários. Muita gente fala que o show é sobre pirataria, fantoches e que os fantoches são estranhos. Muita gente fala que lembra da série, mas não como uma série feliz, porque tiveram muitos pesadelos por conta de um personagem que é um fantoche de uma caveira. E a cena mais assustadora é essa. Welcome to Candle Cove. O game possuía duas características marcantes. A nave ficava fixa na tela e o jogador girava o cenário para atacar. E o game era diferente dos outros games da época, tendo muitas cores e que era o seu maior atrativo. O game faz um enorme sucesso na cidade e filas se formavam com pessoas querendo jogá-lo. E é aqui que começa a ficar estranho. Diz-se que o game possui um anormalmente alto teor viciante.
ao ponto de fazer com que as muitas brigas acontecessem entre os jogadores para decidir quem seria o próximo a jogar. Diz que ainda que houveram jogadores tão viciados que não queriam jogar mais nenhum outro jogo fora Polybius. Ainda segundo a lenda, os estabelecimentos que possuem os arcades de Polybius eram constantemente visitados por homens vestidos de preto, que coletavam dados das máquinas, sem nunca responder qualquer pergunta sobre o que faziam. E conta-se que muitas pessoas que jogavam Polybius passaram por vários tipos de distúrbios mentais, como por exemplo, insônia, amnésia, pesadelos constantes, crises de terror e principalmente à noite. E em casos mais extremos, tendências suicidas. Isso tudo aconteceu em um curto período de tempo, porém em preciso espaço de tempo que pode variar segundo quem conta a história. Até que todos os arcades contendo Polybius desapareceram por completo. Conta-se ainda que, após o desaparecimento de Polybius, algumas das pessoas que jogaram se afastaram completamente dos games, incluindo o jogador que se tornou ativista contra os videogames, ou condenando-os por todos os males recorrentes aos jovens do período. Em 22 de outubro de 2013, o artista Double Baby postou uma história em quadrinhos na qual Garfield consumia a casa do seu dono John. Em 2018, o personagem foi apresentado na SCP Foundation como SCP-3166, adicionado pelo usuário de SCP Foundation em 25 de fevereiro. Em 12 de setembro de 2018, o Redditor postou uma tira original de 3 painéis em que Garfield foi reimaginado como uma criatura de terror no subreddit. A tira ganhou mais de 15.700 votos positivos em 6 meses. Em 14 de setembro, o Reddit India for Granted postou uma animação 3D de Garfield quicando no chão com a frase "consumir lasanha", piscando na tela, que ganhou mais de 12.600 votos positivos. Um dos muitos relatos conta o início de um tipo de investigação para obter a resposta das mortes causadas pelo game. Conta-se que havia um homem que, após o trabalho, comprou um game de presente para o seu filho. Ao chegar em casa, seu filho ficou muito feliz ao receber o Sonic R de seu pai. E imediatamente, pai e filho começaram a jogar e passaram a noite toda se divertindo com o videogame de corrida. Alguns dias depois, quando o filho estava quase zerando o jogo, seu pai entrou no quarto e viu o momento que ele venceu a última corrida, derrotando o último chefe do game e terminando Sonic R. O pai ficou orgulhoso pelo filho e, enquanto assistia aos créditos subirem, perguntava ao garoto o que ele havia achado do game. Foi aí que um personagem que ele não conhecia apareceu na tela. Intrigado, o pai perguntou ao filho o que era aquilo, e tendo como resposta que aquele era apenas o Tails Doll. O homem continuou questionando, querendo saber mais detalhes sobre o estranho personagem, mas o filho novamente não soube explicar melhor, a não ser que era o Tails Doll. Sem obter outra resposta, ele mandou seu filho dormir, pois já estava tarde. Mais tarde, durante a madrugada, o homem teve um sono interrupto ao ouvir batidas em sua porta. Imaginando ser seu filho querendo alguma coisa, sem muita importância, ele simplesmente o mandou voltar para a cama e virou-se para dormir. Mas as batidas continuaram. Quando foi ele resolver olhar para a porta e viu que havia uma sombra por baixo dela. Uma sombra muito pequena para ser a de seu filho. Intrigado, ele se levantou e foi conferir. Ao abrir a porta, o homem, o que parecia ser um sussurro, um murmúrio que dizia algo como "você virá comigo para sempre". Ao se virar para a direção de onde a voz parecia ter vindo, ele se assustou ao ver o boneco em sua frente. Era Tails Doll, coberto em sangue e encarando com um olhar fixo e vazio. Era sábado de tarde. Eu tinha 9 anos ou 10, não me lembro certamente. Eu tinha 2 amigos, eles se chamavam Jim e Robin. Jim e Robin vinham todos os sábados na minha casa jogar o meu Super Nintendo 64. Porém, um jogo que sempre quis ter é o Super Mario 64. Era outro sábado. Meus pais foram até um brechó e quando voltaram para casa, eles pegaram um cartucho de Super Mario 64. Eu fiquei bastante feliz. Então chamei meus 2 amigos para virem na minha casa. Eu disse para eles que eu ganhei um cartucho do Super Mario 64.
Enquanto eles estavam vindo, eu coloquei meu cartucho do Super Mario no meu Nintendo 64 para testar. Eu coloquei o cartucho e joguei. O jogo estava normal por enquanto. Tinha uma file zerada e outras 3 vazias. Eu fui no slot zerado. Uma bizarrice começou. O céu estava laranja, como eu nunca joguei Mario 64. Eu não sabia se isso era normal de acontecer no jogo ou não. Então eu tentei ignorar aquilo e andei até o castelo. Fui para o Bob Omb Battlefield, a primeira fase do jogo. O céu continuava laranja e parecia que o mapa estava com uma neblina laranja. O Chin Chomp estava com os olhos brancos. Eu tentava ignorar o fato desse jogo estar muito bizarro. Talvez seja algum tipo de cartucho modificado do jogo, mas era algo pior. A batalha foi Rei Bomba foi fácil. Por curiosidade, eu fui até a última fase do jogo e qual você libera a princesa. Eu cheguei na última fase. Ela estava escura, tocando uma música bizarra. Eu tive que deixar o jogo no mudo por causa disso. Eu cheguei lá e o Bowser estava chorando, dizendo: tudo começou numa noite quando eu recebi uma visita inesperada de um amigo para a minha casa. Seu rosto estava pálido e seu corpo tremendo sem parar. Em sua mão direita segurava um pendrive azul. Se aproximou lentamente no meu rosto e falou: "Tome isso." Ele sussurrou. Ele obedeceu com terror e levei o pendrive no bolso. Imediatamente, meu amigo colocou as mãos ao rosto e começou a chorar em silêncio. Seus gritos cada vez ficavam mais altos e até que se tornaram gritos de agonia. Eu entrei em pânico e tentei perguntar a ele o que aconteceu. Ele sofreu alguns segundos no chão e em seguida parou de respirar. Depois do funeral, lembrei do pendrive, coloquei no computador e o nome do arquivo era Sonic the Hedgehog.exe. Praticamente a creepypasta falada anteriormente, mas em um formato de um pendrive. Não tenho nada a falar sobre isso mesmo, então vamos pro próximo. Bem, esse daqui é apenas uma modificação do jogo original, que inclusive dá para baixar de boa no site Game Banana, então é apenas isso. Sabemos que Plantas vs Zumbis é um bom jogo para se distrair enquanto joga. A história conta um menino que acaba baixando o APK do jogo errado. O jogo era mais difícil do que parecia ao ponto de perder na primeira fase do jogo. Mas a parte mais estranha é os gritos do David doidão, aquele personagem que usa uma panela na cabeça. Os gritos eram reais. Quando chegou nas fases de noite, que pessoalmente odeio jogar, em vez dos túmulos ficar com nomes bobos escritos nas lápides, tinha o nome de pessoas que morreram na vida real, como famosos. A fase era vermelho e bagunçado, mas depois de um tempo, sempre que tento abrir o aplicativo novamente, ele só vai para uma tela preta. Depois para uma tela branca. Depois para as listras vermelhas e brancas e toca o mesmo grito distorcido. E então, fecha sozinho, deixando a mesma mensagem de erro sem sentido. É uma creepypasta perdida, que girava em torno da descida de um personagem à loucura, após descobrir a existência de entidades conhecidas como Camera Heads. A história e os personagens associados supostamente são anteriores a outros personagens de creepypastas como Slenderman, The Rake, Smiley Dog e Jeff the Killer. Esse tipo de creepypasta parece Lost Media, tipo uma mídia que foi criada e foi esquecida ao longo dos anos. Vamos para a próxima camada. Eu tentei achar essa creepypasta, mas não consegui achar nada. Praticamente uma creepypasta perdida. O que achei foi uma postagem do Reddit com a imagem que seria da creep, mas de resto não encontrei nada. Tentei pesquisar sobre isso, mas não encontrei nada. O que eu encontrei além disso é apenas um site explicando sobre a geografia do local, mesmo sendo uma creepypasta envolvendo Undertale, essas imagens, mesmo e o resto não achei nada. Essa creepypasta é praticamente focada em My Little Pony, sobre uma tortura de pônei feita por essa personagem aqui. Praticamente ela sequestra os outros pôneis só para torturar, e apenas isso. Resumi o máximo possível porque é um textão para ler. Basicamente uma versão modificada do jogo original, que é tudo maluco, o mapa, personagem, e é isso, apenas uma modificação, nada demais.
Obrigado por ter assistido até aqui. E pra quem não sabe, esse vídeo estava planejado para lançar em setembro de 2024, mas atrasou devido a vários outros vídeos que estava editando, mas a espera parece que valeu a pena. Obrigado por assistir até aqui. E realmente eu demorei muito para trazer esse vídeo porque eu demorei 2 meses fazendo esse roteiro e também demorei bastante para trazer vídeo porque a edição desse daqui pode ser muito longa e como vocês podem ver, pode estar nessa duração que vocês estão vendo agora. É por isso que eu demorei muito para postar esse vídeo, porque aquela preguiça estava batendo. Porque vocês estão vendo os outros vídeos do canal contendo mais de 10 minutos. É por isso que eu não trouxe esse vídeo logo. Então, eu tirei o meu tempo para poder fazer esse vídeo aqui. Obrigado e até breve.